Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Bom, hoje nós vamos falar aqui sobre um texto que foi publicado no segundo semestre de 2021. Esse texto está dentro do âmbito aí do estudo das metodologias ativas. Ele fala sobre o ensino híbrido e a pedagogia do oprimido digital. A autoria desse texto é de Rahul Gairola, um professor da Murdoch University de Perth, Austrália, e ele tem como título, né, como eu disse aqui, uma tradução livre aqui no título, lições on the line. Significa o quê? Lições online ou na linha, no limite, né? O ensino híbrido e a pedagogia do oprimido digital. O Rahul Gairola, ele dividiu aqui o artigo em 5 tópicos, né? Que eu vou apresentar aqui para vocês. Essa apresentação vai ao encontro de uma ajuda no entendimento do texto que foi deixado, né, para leitura, e também para servir como base para as nossas discussões. Bom, então ele começa falando sobre o entendimento que ele tem acerca da hierarquia de aprendizagem e fóruns, em fóruns de ensino híbrido. Depois ele define o que é essa pedagogia do digitalmente oprimido, ou do oprimido digital, né? Ele fala sobre a questão do ensino híbrido com dispositivos móveis, a necessidade de se produzir uma humanidade, né, digital, ou um campo de estudos de processo de ensino-aprendizagem em humanidades digitais e o ensino híbrido no sul global. E quando ele fala sul global aqui, ele se ateve muito à Índia e à África do Sul, né? Então ele não passou pela América do Sul. No entanto, a gente vai ver que existem muitas similaridades com o nosso contexto aqui. E por fim ele tira algumas conclusões. Bom, então o texto original, né? O seu título é Lessons on the Line, Blended Learning and Pedagogy of the Digitally Oppressed. E a visão geral, ele traz para nós o seguinte, né, que nesse texto ele explora alguns significados e implicações da aprendizagem híbrida na era da pandemia global, né? E o esforço que ele faz é basicamente de estender a noção da pedagogia do oprimido de Paulo Freire para esse contexto, né, do meio digital na era da Covid-19 no século XXI. Então ele propõe uma análise crítica e a possibilidade de adotar essas ideias de Paulo Freire no contexto desse Blended Learning Online South Africa, BLOS, aí, né? Que é um projeto sediado aí na Universidade de Witwatersrand. Então ele propõe uma investigação, né? uma prática material sobre a aprendizagem híbrida e como ela opera, né, no contexto da disseminação do conhecimento e da pobreza pós-colonial. Esse pós-colonial ele se refere à colonização britânica, né, da África do Sul e da Índia. Bom, então o que ele quer dizer com esse entendendo a hierarquia de aprendizagem em fóruns de ensino híbrido? Ele primeiro começa com essa pergunta, né, questionando: é possível haver um processo de ensino de excelência, né, em um contexto desafiador, no qual a ameaça da doença, no caso da Covid, e a necessidade de distanciamento social justificam uma pedagogia moldada pela separação física? Ou seja, há uma necessidade de uma pedagogia que é necessariamente moldada pelo distanciamento social, né? E ainda assim, será que é possível promover um processo de ensino-aprendizagem de excelência, né? Então ele continua aqui: os educadores podem racionalizar o crescimento do ensino à distância, ou seja, entender esse crescimento à distância, absorver esse crescimento do ensino à distância, ao mesmo tempo que se mantém próximos do que está no cerne da praxis da justiça social, ou seja, fazer o entendimento do contexto
social no qual os alunos que esses professores têm estão inseridos. Então, assim, tem que andar nessas duas frentes, né? Tanto na questão dessa expansão do ensino à distância, quanto na reflexão sobre o quanto esse ensino à distância está sendo, de fato, significativo para os alunos que se encontram nesses contextos desfavoráveis, digamos assim. Bom, e aí ele continua, né? Ele continua falando sobre a questão do que é a aprendizagem híbrida. Então, a aprendizagem híbrida é esse entrelaçamento entre o ensino online através da rede, utilizando tecnologia, e o ensino tradicional. Encontros síncronos e assíncronos, como nós já estamos aqui acostumados a fazer, né? Com a pedagogia da sala de aula, e se apresenta como alternativa dada a urgência, né, da pandemia global do Covid-19. E aí ele continua aqui falando mais de Paulo Freire, né? Cita aqui Paulo Freire, falando que no seu texto Revolucionário da Pedagogia do Oprimido, né, ele descreve como se faz essa pedagogia dos oprimidos, né? Que é uma pedagogia que deve ser forjada com os oprimidos, não para os oprimidos, né? Uma vez que esses indivíduos estão na luta pela sua libertação, e na luta essa pedagogia vai ser feita e refeita em comunhão com esses oprimidos que são descritos aí pelo Paulo Freire, né? Então, o autor ele ainda desde o início ele sinaliza essa lacuna tecnológica nas universidades em diferentes locais ao redor do globo, onde em muitos casos, né, até mesmo aqui, que a gente fez todo o esforço para que todos os alunos tivessem acesso ao material, né, mas várias universidades em que você tem um baixo acesso aí à tecnologia, à rede Wi-Fi, eletricidade, às vezes, conhecimento de informática, né, baixo domínio de inglês, né? Isso tudo constrói uma espécie de opressão digital. É isso que ele chama de opressão digital. O baixo domínio de inglês influencia no que ele trata aí mais para frente, no fato de que o ambiente virtual ele é massivamente dominado pela língua inglesa, né? Em que muito pouco se produz em escala mundial aí em outra língua, né? Então, todas essas questões que os alunos experimentam, né, desde falta de acesso à tecnologia até mesmo à eletricidade, isso tudo constrói aí o cenário dessa opressão digital e que, portanto, culmina aí nesses oprimidos digitais, né? Então, ele continua falando aqui que o ideário de Paulo Freire ressoa assim com as vidas dos povos escravizados ou colonizados, que foram agredidos aí pelo chicote imperial, das línguas coloniais, entre outras imposições culturais. E aí ele cita que, né, o pensamento que emergiu do período do iluminismo foi notavelmente marcado pelo orientalismo, que é essa visão que o europeu tem do oriental, essa visão deturpada, né? E foi marcado pelo orientalismo e racismo perpetrado pelo comportamento autoritário e opressor das potências colonizadoras ocidentais, né? E aí ele fala, né, que o apelo do Paulo Freire aos povos oprimidos, né, faz com que a gente possa pensar aí em forjar uma modalidade orgânica de aprendizagem nesse contexto de agonia global em relação ao Covid-19, e isso se torna urgente, né? E a gente consegue ver isso de forma latente através de diversos movimentos globais, liderados aí por estudantes, pessoas jovens, né? Os millennials aí e a geração Z, e isso tudo, né? Esse pessoal aí que luta aí contra os
assim, grupos fascistas, né, facções antinegras, enfim. Então existe aí um espaço de disputa que ele tenta aí fazer uma aproximação dessa formulação de uma pedagogia orgânica produzida junto com os oprimidos, né, através da utilização da tecnologia e em contraposição a grupos opressores a essas minorias, né? Então, ele diz ainda que há um momento histórico oportuno, né, em função basicamente da pandemia também, em que podemos refletir sobre a melhor forma de desenvolver uma técnica de pedagogia não colonial, ou seja, não baseada nos pressupostos coloniais, né? Lá eles têm essa questão da colonização britânica, mas aqui nós, de certa forma, também temos uma influência, né, do imperialismo americano, enfim, e também do nosso processo de colonização, mas lá isso é mais recente, né? Tanto a Índia quanto a África deixaram de ser oficialmente colônias aí há menos tempo, né? Então, ele mostra isso de forma exacerbada aqui no texto dele. E aí, então ele fala uma forma de desenvolver uma técnica de pedagogia não colonial em sincronia com as práticas de aprendizagens combinadas, ou práticas de aprendizagem híbridas, né, cujos formatos complementam materiais de ensino, estratégias e metodologias, né? Bom, então ele continua, né, dizendo aqui que os países em desenvolvimento herdaram sistemas educacionais do Ocidente e esses sistemas eles foram impostos por esse colonialismo, e esses sistemas continuam a operar a interesse do capital, né? Sendo que esses espaços e as epistemologias, né, e culturas de aprendizagem associadas a esse processo opressor, né, do colonialismo, essas culturas de aprendizagem têm sido criticadas por seus preconceitos eurocêntricos, né? Então são preconceitos muito enraizados nas comunidades, como por exemplo ele coloca aqui a África do Sul, né? Então ele fala que o artigo, né, dele propõe essa reflexão sobre o papel dos alunos como agentes oprimidos, né? Esses alunos que são despossuídos de mudança no contexto histórico da Covid, né? E nas relações de poder distorcidas, né, espacializadas aí na universidade, seja na sala de aula, seja em outros espaços, né? Então, os espaços físicos e virtuais são contrapontos porque oferecem soluções que nem todos os alunos podem pagar. Ou seja, né, existem acessos aí a acervos, por exemplo, digitais, que uma pequena minoria aí de alunos pode pagar, ou ainda espaços físicos em universidades que também cobram taxas inacessíveis, enfim. E aí ele diz que neste contexto deve-se reconhecer desde o início a hegemonia avassaladora que a língua inglesa detém sobre as plataformas digitais. Ou seja, sobretudo, né, essa opressão linguística também, na qual todo mundo está submetido a necessariamente ter um entendimento mínimo aí da língua inglesa, acaba também sendo uma forma de opressão digital, né, contribuindo para a criação desses oprimidos digitais que ele cita. Então, quando se analisa aí essas estruturas hierárquicas nesses fóruns aí que ele faz a análise no texto dele, né? E aí é importante citar, né, a inclusão de relações de poder que promovem racismo, classismo, xenofobia, sexismo, queerfobia, né? Então ele discute sobre os significados e as implicações da aprendizagem híbrida nesse contexto, numa era de pandemia global, especificamente aí no sul global, né? E como eu disse lá no início,
focando mais na África e na Ásia, e sobretudo, como falamos da Ásia, especificamente da Índia, né? Que é o local que ele teve contato enquanto docente, né? Finalmente ele vai concluir lá no final do artigo, né, com um manifesto sobre a aprendizagem híbrida durante a Covid-19 e a responsabilidade que tanto alunos quanto professores precisam assumir para com a cidadania global ao repensar e agir com justiça social desde a sala de aula até os aplicativos móveis, por meio de uma fusão estratégica da praxis pedagógicas da aprendizagem híbrida com a pedagogia crítica defendida por Freire e outros. Ou seja, o ensino híbrido não é apenas a utilização de tecnologias, né? É preciso fazer a utilização desse ensino híbrido com uma praxis pedagógica crítica, né? Bom, daí ele vai para a definição da pedagogia dos excluídos digitais, né? Ele apresenta para nós aqui outras experiências, primeiramente, né? Então ele começa dizendo, né, que é possível descrever uma pedagogia dos oprimidos digitais, né? No contexto da obra de Paulo Freire. E aí ele cita um trabalho da Samantha Hernandes que diz o seguinte, ó, a Samantha conceitua a opressão digital como um processo tecnologicamente mediado onde as relações opressor-oprimido acontecem. Então, ainda que você esteja no ambiente virtual, essas relações de opressão digital, elas podem ocorrer às vezes de forma até mais intensificada em relação ao mundo físico, né? Então ela diz, né, que as reflexões críticas sobre as tecnologias podem revelar esses processos que são regularmente obscurecidos por narrativas que enquadram as tecnologias como neutras, ou seja, né, pessoal, tecnologia não é neutra, a gente vai ver isso mais à frente. Quando as tecnologias são tidas como certas, pouca atenção é dada às dinâmicas ocultas que impedem as pessoas de considerar a forma como as tecnologias moldam suas vidas. Por exemplo, a aprendizagem digital espelha um modelo problemático de educação onde o desenvolvimento de uma consciência crítica é dificultado porque os alunos não são encorajados a pensar por si próprios. Tem essa questão da automatização do processo de ensino-aprendizagem digital que faz com que o aluno não tenha tempo nem paciência para poder problematizar o conhecimento e muito menos fazer ter um momento de crítica, né? Consciente em relação àquele conteúdo que ele está aprendendo. Então, você pode ter uma aprendizagem digital que é influenciável, né? Uma vez que você automatiza aquele processo de ensino-aprendizagem, não dando espaço para essa criticidade, você pode simplesmente ainda continuar formando aí uma massa de manobra, né? E aí ele cita um estudo da Safia Noble, aí, Algoritmos da Opressão, no qual ela mapeia cuidadosamente, né, os preconceitos e mecanismos de pesquisa, de busca, né? Então ela fala assim, ó, né, erros humanos e de máquina não ocorrem sem consequências. E são vários os casos que demonstram como o racismo e o sexismo são parte da arquitetura e da linguagem da tecnologia, uma questão que precisa de atenção e remediação. Então, o próprio racismo e o sexismo estão impregnados aí na arquitetura tecnológica, né? na inteligência artificial aí que rege os mecanismos de busca, por exemplo, né? Então, ele diz que as preocupações da Noble vinculam aos de Hernandes ao conceituar os digitalmente oprimidos
e ao demonstrar uma história de preconceito que está implícita nas próprias tecnologias de informação e que a maioria dos usuários consideram um evangelho na interface de ensino e aprendizagem no meio digital. Então observe que assim, a gente tem que, mesmo ao utilizar o meio virtual, ser extremamente crítico, tanto com relação às plataformas educacionais, quanto em relação até aos mecanismos de busca. Porque você, por exemplo, quando vai digitar, começa a digitar lá algo como homem negro, você pode ter um complemento automático muito desfavorável àquilo, racista até. Né? O homem negro mata, o homem negro trafica, enfim. Então, esse tipo de preconceito que tem impregnado na máquina, ele ocorre porque a programação e a máquina é feita por humanos, e os humanos que fazem essa programação são majoritariamente do norte global e, portanto, estão impregnados com todo esse racismo e essa forma não democrática, né, de se desenvolver essa tecnologia. Então ele faz o seguinte, ó, em termos simples aqui, né, o digitalmente oprimido engloba não apenas condições e recursos que moldam a acessibilidade, mas também a própria informação que buscamos através de uma miríade de motores de busca para encontrar informações. Assim, ele conclui que pode-se dizer que a produção de conhecimento ela é mediada por fenômenos tecnológicos de algoritmos, e que a Nobre demonstra que esses algoritmos eles podem ser qualquer coisa menos um espelho objetivo no mundo real, né? Porque de fato eles são desenvolvidos por uma casta ali de donos dos meios tecnológicos, né? Enfim. E aí, finalmente, ele chega na questão da definição dos excluídos digitais. Né? Ele diz que não podemos presumir, primeiro, uma conexão estável, nem um acesso rápido à internet, nem um hardware confiável e nem um software necessário ou condições meteorológicas que rotineiramente impactam a conectividade durante os ciclos sazonais do clima e para dentro do sul global. Então ele faz uma citação das monções aí no texto também, o quanto isso atrapalhou também o acesso pelos alunos indianos. Né? Então ele diz que a aprendizagem híbrida não deve ser equiparada à falsa suposição de que o acesso à rede online é garantido para se envolver nele. Ele propõe no texto justamente isso, que em contextos mais desfavoráveis, é preciso pensar numa aprendizagem híbrida em que você desconsidere inclusive a internet, você procure outras formas de entregas de conteúdo, de materiais, em dispositivos mais simples, mas que suportam grande quantidade de conhecimento. Então, ele faz aí uma apresentação de um estudo sobre um programa aí da Índia portátil, né? Na qual ela se concentra na transferência prática, ou seja, no envio de um cartão de memória, né? Ou de uma transferência única com uma periodicidade mais larga, né? Semestral, por exemplo, na qual você consegue enviar para o dispositivo móvel do aluno todo o conteúdo que vai ser desenvolvido ao longo daquele período, sem a necessidade da conectividade com a internet que esbarra em todos os problemas aí que ele cita anteriormente. Então ele foca, ele gosta de apresentar o uso do telefone móvel como uma ferramenta pedagógica na implementação da aprendizagem híbrida por um outro lado, né, os oprimidos digitais, eles utilizarem esse telefone móvel nesse contexto geográfico aí da África do Sul e da Ásia, né?
Então ele fala que a transformação digitais em países como a África do Sul e a Índia pode ser mais desafiadora do que no Ocidente, mas dada a falta de recursos e conectividade, é justo dizer que as pedagogias de aprendizagem híbrida são uma grande possibilidade para aumentar a educação e a alfabetização. Porque muitas vezes esse público ele não pode ir ao local do espaço físico da aprendizagem tradicional. Então, você desenvolver uma aprendizagem híbrida que não dependa de uma infraestrutura de rede tão estável, né, de utilização de internet, mas que apenas dependa da posse de um smartphone mais simples, ele realmente entende que isso pode ser uma grande possibilidade de levar conhecimento para essas pessoas que não teriam possibilidade de ir a uma universidade ou ir até um centro de estudos fisicamente. Então ele consegue fazer esse estudo em casa com todo esse conteúdo à sua disposição. Então ele coloca que as similaridades entre a África do Sul e a Índia no que tange aí a supremacia branca sistêmica do projeto colonialista britânico, né? E ele fala que estudar esses dois contextos é justificável por essas condições similares, né? Então ele fala que as grandes instituições de ensino superior que foram estabelecidas nessas duas nações pelo Império Britânico, né, durante os dias coloniais, justificam também essa análise que ele faz no artigo, né? Então ele começa com um exemplo aqui, né, que quando houve aí a transição para essa integração racial, né, sobretudo aí na África do Sul, essas universidades que antes eram predominantemente brancas, né, elas foram analisadas por alguns autores, ele cita aí o Sharp e a Vale, que fizeram uma análise sobre a Universidade de Pretória, na África do Sul. Eles detalham que por décadas o apartheid foi justificado pela semântica de uma cultura diferente, ou seja, a cultura dos brancos é diferente da dos negros, ao invés de diferença racial, né? Ou seja, ao invés de fato do racismo, né? Que é o que ocorreu durante esse apartheid. E aí é o que ele fala, né? A estranheza da semântica é que existem 26 universidades com origens e abordagens muito diferentes da África do Sul. Então, a visão da dificuldade da integração dos diferentes pelos brancos no período do apartheid, ela não se justifica uma vez que você tem aí 26 universidades que são extremamente distintas e que fazem dessas diferenças um fator hoje em dia de agregação cultural, né? Então, ele fala agora no tópico 3 aqui do ensino híbrido com dispositivos móveis, né? Então, primeiro ele diz o seguinte, né? Que as condições socioeconômicas que foram alimentadas pelo apartheid, elas culminaram na formação desses oprimidos digitais apenas algumas décadas depois do apartheid. Então, alguns desses oprimidos digitais, ou quase todos, são produtos aí desse apartheid, né? Então ele definiu anteriormente os oprimidos digitais, mas essa definição ela vai ser melhor entendida e mais aprofundada, né, quando você entender, né, o que esse autor aí, ele pensa sobre a aprendizagem híbrida. Quando a gente fala em ensino híbrido, o autor diz que esse Poonan Bansal ele oferece convincentemente a seguinte definição, características e objetivos da aprendizagem híbrida no contexto geopolítico da Índia contemporânea. Então, aqui voltando para a Índia. O Bansal diz o seguinte: o aprendizado híbrido combina o aprendizado online com o aprendizado presencial. Beleza, isso é o que a gente tem visto desde o início aí. O objetivo da aprendizagem combinada é fornecer a experiência da instrução mais eficiente e eficaz, combinando modalidades de entrega. Essa combinação de modalidades de entrega é aquilo que eu disse. Não necessariamente vai ser através da rede, da internet.
Você pode fazer outras formas de entrega dos materiais associados ao processo de ensino-aprendizagem que você estiver trabalhando, né? Então ele diz que o termo aprendizagem híbrida é usado para descrever uma solução que combine vários métodos de entrega, como software de colaboração, cursos baseados na web, práticas de gestão do conhecimento. E essa gestão de conhecimento é isso, você entregar de formas distintas que não utilizem necessariamente a internet. E ele fala, né, o aprendizado híbrido também é usado para descrever o aprendizado que combina várias atividades baseadas em eventos, incluindo sala de aulas presenciais e learning ao vivo, né, aquela que o pessoal tem feito muito aí, de gravar e enquanto está dando aula para uma parte e a outra vendo ao vivo em casa, e instrução individualizada. Então vocês veem que o ensino híbrido, ele na verdade é uma estrutura bastante complexa em termos de possibilidades de entregas e de espaços para produção do processo de ensino-aprendizagem de forma crítica, né? Ele pode ser feito dessa forma, né? Então ele fala o seguinte, que essas tecnologias têm criado novas oportunidades para os alunos interagirem com seus colegas, corpo docente e conteúdo dentro e fora da sala de aula, né? Então é isso, é a gente enxergar esse espaço virtual, que é uma parte do ensino híbrido, como uma possibilidade adicional ao que já é muito bem feito em termos físicos, né? E mais para frente ele vai mostrar que existem ainda diferenciais positivos em relação ao meio físico, né? Então, vamos ver aqui. Por exemplo, ele fala que a aprendizagem híbrida pode ser estratégica, se você que utiliza aí de técnicas para trazer palestrantes, a gente fez muito isso nesses últimos ano e meio aí, né? Palestrantes de renome internacional, nacional, acadêmicos importantes que palestraram de certa forma diretamente para o nosso público aqui através dos softwares, né, online, o Zoom, Blackboard Collaborate, Microsoft Teams, no nosso caso aqui o Google Meet, né? Enfim, e essas palestras aí, elas, né, se desdobram depois num processo de ensino-aprendizagem muito mais rico, né? Porque você traz pessoas que fisicamente não seriam possíveis de serem convidadas. E também isso, por exemplo, as próprias bancas de mestrado, né? A gente tem uma flexibilidade muito maior para poder convidar pessoas de toda a parte do Brasil. Então, ele fala aqui também que as interações mediadas pela tecnologia reconfiguraram as relações familiares também dos alunos e adultos na gestão de sua família e vida pessoal, protegendo-os de uma possível exposição, né? Todos nós aqui nos distanciamos das nossas famílias e nos comunicamos por esse meio digital através desses softwares aí, né? E aí é a parte importante que ele fala sobre o que eu já citei sobre as diversas formas de entrega. Ele diz que ao pensarmos em como se mitigar a falta de conexão dos oprimidos digitais, deve-se também reconhecer como que o mais banal dos usos diários da tecnologia produzem momentos de aprendizagem através das pontas dos dedos dos usuários, ou seja, o celular, o smartphone. Até mesmo telefones celulares com limitada ou nenhuma conexão de dados podem armazenar mídia pedagógica suficiente para entregar planos de aula robustos em dispositivos portáteis. É óbvio que isso aqui não é o ideal, mas assim, em situações extremas, nós aqui no campus, por exemplo, fizemos isso sim, de levar conteúdo em pendrives para alunos. Então você vê que é uma forma de mitigar essa falta de conexão dos oprimidos digitais, mas de reconhecer que eles existem e que nós não podemos, sob hipótese nenhuma, pensar numa metodologia ativa que envolva o ensino híbrido, colocando como pressuposto a boa conexão e a boa utilização das condições tecnológicas por todos os alunos, né? Então, ele fala o seguinte, que é preciso expandir as maneiras pelas quais os professores discutem criticamente sobre vários níveis de opressão em uma série de experiências estudantis.
Então, antecipando o tamanho e o alcance das oportunidades de aprendizagem do aluno com a tecnologia móvel, Ellen Wagner opina que o futuro do aprendizado não estará completo até que possamos imaginar o poder da convergência das tecnologias digitais e móveis para a educação através de treinamento e suporte de desempenho. O que isso quer dizer? A gente vai ter que, sim, incorporar elementos do ensino híbrido, das tecnologias digitais, mas isso de uma forma muito bem estruturada, através de treinamento e suporte de desempenho. Ou seja, você vai acompanhar como a funcionalidade desse ensino híbrido, desse processo de ensino-aprendizagem que utiliza aí a tecnologia, ocorre em tempo real. E isso é um alerta que a gente tem que estar sempre desenvolvendo uma metodologia de acompanhamento, né? Então, ele diz que essa acessibilidade aos recursos pedagógicos por meio do smartphone e seu pacote aplicativo permitem que os alunos se envolvam com diversas comunidades sociais de aprendizagem com base em afiliações marginalizadas, incluindo gênero e sexualidade. Então, pessoas que são de nichos extremamente marginalizados podem se organizar nesse meio digital de uma forma a se apoiarem, né, também, e se organizarem contra essa opressão, né? E aí ele fala, ó, a tecnologia também pode facilitar a interação pedagógica ao mesmo tempo que permite que os usuários queer, por exemplo, ele dá um exemplo do público queer, utilizem recursos e espaços seguros ao navegar das ruas para os ambientes virtuais enquanto lutam contra a exclusão sociais. Então, os queers aí, eles muitas vezes sofrem uma opressão muito intensa no meio físico. Então, essa interação no meio virtual pode amenizar um pouco essa exclusão social em certa medida, né? Então ele diz que a tecnologia móvel também pode facilitar a segurança e a privacidade da acessibilidade aos materiais do curso, que os alunos poderiam sentir-se ansiosos ou envergonhados de consultar em espaços de aprendizagem físico, como bibliotecas, salas de aula, salas de tutorias, grupos de alunos separados, né? É isso, né? Então você faz com que esses momentos, né, que são de certa forma desconfortáveis, né, quando ocorrem episódios de opressão, de preconceito para esses públicos minoritários, esses episódios podem ser minimizados quando você tem esse ambiente virtual específico, no caso aqui que ele está dizendo, para a busca de informação em bibliotecas e espaços físicos, né? Então a tecnologia permite a facilitação e facilita a alfabetização digital em movimento, né? Sem exigir uma conexão de dados, embora isso seja um requisito para interagir com o hipertexto. Hipertexto é um link, né? Enfim, textos que redirecionam para outras páginas, enfim. Então é importante pensar, né, quando você for produzir um material nesse contexto, de não colocar links quando você sabe que os alunos não terão acesso à rede para poder acessar, né? Então, essas perspectivas tão variadas sugerem que uma maneira de sair do enigma da pedagogia oprimida pode ser encontrada por meio da promessa digital da tecnologia de aplicativos para telefones celulares e no desenvolvimento contínuo de recursos curriculares online. Eu gosto desse ponto, assim, o desenvolvimento contínuo de recursos curriculares online. Esses recursos curriculares online, eles precisam ser aprimorados para levar em consideração as especificidades do mundo digital e do mundo físico, de forma que você consegue utilizar o meio digital para tornar a experiência do processo de ensino-aprendizagem físico, do mundo físico, mais completa, né? E não em substituição ao outro, né? Mas sim esse ensino híbrido no qual você tem uma sinergia entre esses dois mundos, né? Então ele fala aqui que ao delinear os tipos de modelos de aprendizagem híbrida,
né? Aqui, ó. O Graham descreve as combinações com esse foco ao abordar questões de acesso e conveniência, aprimorando-as para que essas combinações da aprendizagem híbrida permitam mudanças incrementais na pedagogia, mas não mudam aí radicalmente a forma como ocorre o ensino e aprendizagem. É isso que a gente falou anteriormente, né? Não é trazer um ensino híbrido para poder substituir o que está aí, mas para complementar paulatinamente, de forma incremental ao longo do tempo, essa experiência do processo de ensino-aprendizagem do mundo físico para que ela seja mais completa. Então, Graham, além disso, ele argumenta que essas misturas, né, podem permitir uma transformação radical da pedagogia. Por exemplo, mudar de um modelo onde os alunos não apenas são receptores de informações para um modelo onde os alunos constroem conhecimento ativamente por meio de interações dinâmicas. Esses tipos de combinações permitem a atividade intelectual que não era possível na prática sem a tecnologia. O que ele quer dizer vai muito ao encontro da ideia das metodologias ativas, né, na qual os alunos eles constroem e eles são o centro do processo de ensino-aprendizagem. E aí a minha crítica vai assim, que eu não creio que seja assim tão simples, né? Eles não são tão autônomos assim. O professor tem um papel fundamental de organizar, né? E eu senti falta desse papel do professor ao longo desse texto, né? Nessa organização desses múltiplos espaços, virtual e físico, para que, de fato, os alunos possam empoderar-se, né, do seu processo, mas, de certa forma, guiados aí pela experiência do professor, né? E aí ele diz que a distinção de Graham entre os modos de aprendizagem híbrida nos permite analisar criticamente e aplicar aquele que pode servir melhor aos oprimidos digitais. É isso, é o professor entendendo, a partir das diversas possibilidades tecnológicas que a eles são ofertadas, quais, né, podem contribuir para a construção de um currículo que atenda, sobretudo, esses oprimidos digitais, né? E aí ele fala, sobretudo, no contexto aí dos desafios específicos da vida pós-colonial no meio digital para estudantes na Índia e na África do Sul, que ainda vivem e aprendem em meio aos detritos aí do colonialismo britânico, né? Então, ainda sobre a égide aí da influência britânica colonial, certo? Bom, então a gente vai agora aqui para falar um pouco sobre as humanidades digitais e o ensino híbrido no sul global. O autor apresenta para a gente aqui o seguinte, que ao oferecer esse estudo de caso da aprendizagem híbrida para ilustrar como ela intermedia, né, contra a reificação dos oprimidos digitais, a objetificação desses oprimidos digitais, então apresenta-se aí para nós, né, um campo das humanidades digitais, né, para pensar a teoria, a praxis e a pedagogia no ensino superior no meio digital. E aí ele traz que a pesquisa e o ensino de humanidades digitais, né, ocorre na interseção das tecnologias digitais com as humanidades tradicionais, né? Ele caracteriza esse campo como uma exploração da relação sinérgica entre as humanidades tradicionais, de um lado, e os campos STEAM, por outro lado. STEAM aí é o Science, Technology, Engineering e Mathematics, ou Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, né? Então, nessa relação simbiótica e produtiva entre os campos STEAM e humanidades, ambos estão transformando radicalmente as formas como a outra funciona e opera hoje, ou seja, muitos ambientes virtuais que são desenvolvidos aí para ciências exatas e, né, engenharias, enfim, podem ser utilizados pelas humanidades, pelas ciências humanas, e para desenvolver todo o potencial delas também nesse ensino híbrido, né? E aí ele fala o seguinte, que no contexto pós-colonial geográfico e histórico das nações, incluindo aí a Índia
e a maioria das nações africanas, o desenvolvimento tecnológico hoje é profundamente moldado pelo seu passado colonialista. Este, sem dúvida, continua a exercer uma influência desproporcional nessas arenas globais, ainda hoje, e invoca o que a Rizan desenvolveu em uma heurística crítica chamada humanidades digitais pós-coloniais. Então, nesse olhar crítico, que ela formula, ela diz o seguinte, que a pedagogia das humanidades digitais em geral, sendo pós-colonial, desafia as práticas reinantes nas humanidades nas salas de aula, através do engajamento com as preocupações teóricas da teoria pós-colonial e da interpretação de textos literários e culturais pós-coloniais, enfatizando a relação entre colonialismo e a produção de conhecimento, ou seja, é sempre importante utilizar o espaço virtual para fazer essa crítica, mesmo no ensino aí das ciências humanas que vem da sala de aula, mas poder aprimorar essa crítica e essa reflexão sobre essa relação entre o colonialismo e a produção de conhecimento nesse meio. Então, ele diz o seguinte, ele cita o Said aqui, que é importante não apenas explorar as muitas possibilidades de como definir as humanidades digitais, mas também na própria narrativa de como surgiram as humanidades digitais, ou as ciências humanas digitais. O que vemos são, indiscutivelmente, tendências orientalistas e colonialistas. Novamente, orientalistas aqui é um olhar preconceituoso dos europeus para com os orientais, que as próprias narrativas para descrever a gênese das humanidades digitais têm limitações que são indiscutivelmente orientalistas. Ele cita aí o Said. Então ele fala o seguinte, que há uma história dominante do hipertexto, esse texto que tem conexões, possibilidades distintas aí, pois alimenta as humanidades digitais, que reflete as definições tênues do campo e links para narrativas dominantes sobre seu próprio início. Então, ele retoma lá a questão do cartão perfurado, o sistema de cartão perfurado desenvolvido pela IBM e promovido por Thomas Watson, é em si bastante problemático, dado que a Alemanha nazista o estava implantando para tabular e acompanhar o extermínio em massa de judeus nos campos de concentração, em Dachau e Auschwitz, Enfim, então quer dizer, a própria criação aí das humanidades digitais, na utilização dos meios tecnológicos para trabalhar as ciências humanas é uma questão problemática, E aí ele continua que outros momentos históricos, aqueles que sublinham a dominação de diferentes territórios na África e na Ásia, durante o ápice do colonialismo britânico e seu desaparecimento gradual na Segunda Guerra Mundial, oferecem genealogias contrárias ao desenvolvimento das humanidades digitais. Essa narrativa da gênese das humanidades digitais poderia ser substituída por outras narrativas, que emergem das histórias do colonialismo e da tecnologia, incluindo a inovação do cinema e da própria própria indústria cinematográfica de Bollywood na época pré-independência da Índia. Então, ele sugere aí essa gênese, uma nova narrativa para a gênese dessa humanidade digital, utilizando aí essa inovação ofertada por Bollywood aí na Índia, Para se envolver com um aprendizado híbrido, deve-se falar não apenas sobre opressão em fronteiras instáveis que são geopolíticas, mas, além disso, aquelas que separam ostensivamente diferentes modalidades de aprendizagem entre o Sul e o Norte global. Ou seja, ao entender o ensino híbrido, é preciso a gente entender os diferentes ensinos híbridos que existem no mundo, que estão ocorrendo nesse momento. E há um gap muito grande, principalmente associado à oferta de infraestrutura tecnológica entre o Sul e o Norte global. Então, o autor ele cita que ele estava ensinando aí no Instituto Indiano de Tecnologia, por isso que ele conseguiu fazer essa analogia
né, tão rapidamente, e ela foi imediatamente palpável e observável para fora dos portões aí do instituto que ele trabalha, né? Bom, então, continuando, voltando para o nosso quadro inicial aqui, ele finaliza aqui nas conclusões, na qual ele diz, ele diz que as suas conclusões, na verdade, elas estão falando a verdade ao poder, né? Vamos ver o que quer dizer isso aí. Ele diz que podemos nos envolver com a praxis do aprendizado híbrido para realizar significativamente uma pedagogia dos oprimidos ou oprimidos digitais. O que a gente quer dizer com isso? É possível utilizar as ferramentas tecnológicas, o ensino híbrido em si, para promover uma pedagogia construída junto a esses oprimidos digitais, esses alunos que têm uma série de dificuldades de acesso às informações que muitos de nós aí temos, como ele diz aí, na ponta dos nossos dedos, né? Então ele retoma que o trabalho original de Freire ele é altamente significativo no quadro das tecnologias de aprendizagem no século XXI, em caminhos que têm ramificações muito reais e reflexivas para as realidades materiais do mundo de hoje. Então, as mesmas opressões que ocorriam na época em que Paulo Freire escreveu a Pedagogia do Oprimido, você tem hoje também isso transplantado para o mundo virtual, e muitas das ideias dele podem ser utilizadas para construir um ensino híbrido, um ambiente virtual de aprendizagem mais acolhedor, construído em comunhão com os oprimidos digitais, aí, que é o que ele diz, né? Então ele continua falando que as tecnologias de aprendizagem combinadas com metodologias pós-coloniais dentro e além da teoria literária, né? Ou seja, as humanidades digitais que ele apresenta, tem um potencial de ligar o mundo ao passado, trazendo informação para uma sala de aula como se fosse um fio, né? Mesmo que isso nem sempre seja possível em relação aos nossos alunos marginalizados e sem acesso ao telefone móvel no sul global. É claro que a condição para que tudo isso aqui que ele está propondo ocorra é que o aluno tenha ao menos um telefone móvel com uma configuração mínima para poder ter essa interação aí, e essa construção do seu processo de ensino-aprendizagem através do ensino híbrido, né? Então, ele traz aqui que vários fatores, incluindo o tipo de colonialismo, né? Ou seja, o colonialismo de colonos que destroem e deslocam os povos e culturas indígenas, né? Ou o colonialismo tradicional que impõe hegemonia e recursos de extração ao Império Ocidental, né? Então, vários fatores, incluindo o tipo de colonialismo e as experiências de racismo, diferem, mas são importantes, né? Então, esses fatores aí para a promoção do ensino híbrido, né? Existem fatores que são distintos, mas todos eles aqui estão relacionados aqui à dificuldade da implementação desse ensino híbrido. E ele fala porque esses fatores eles moldam profundamente o acesso à educação e à tecnologia de maneiras divergentes em todo o sul global, né? Ele generaliza para todo o sul global porque ele faz uma extrapolação do que ocorre aí na África e na Índia para o Brasil, né? E que não pode simplesmente ser relegado a uma faixa monolítica de massas de terra povoadas por negros e marrons, né? Que é exatamente o racismo aí que ele tanto está trazendo, né? Então, mesmo ao lidar com as diásporas da Ásia e da África, né, esses povos que foram obrigados a se mudar aí dos seus locais originais, estão espalhados por essas regiões, é preciso conscientemente engajar a virada crítica no cosmopolitismo na pedagogia, né? Então, essa criticidade ela tem que aparecer também nesses ambientes virtuais, né? Não apenas a serviço da praxis da sala de aula, mas também no que diz respeito às ambivalências sociais, políticas, econômicas e culturais
obstáculos, desigualdades e interesses concorrentes envolvidos. Devemos admitir que são, de fato, as inadequações das abordagens ocidentais para humanidades digitais e aprendizagem híbrida em contexto de desenvolvimento, que emergem especificamente dos próprios contextos históricos que ainda prejudicam do sul global ao norte global em questões de tecnologia e aprendizagem. Bom, então a aprendizagem híbrida através do cálculo frio, frequentemente oferecido pela tecnologia, pode de fato expor alunos e professores ao trauma emocional e ao conflito territorial que muitos de nós podemos por vezes nos abstrairmos e nos distanciarmos, uma vez que não fazem parte dessas épocas ou terras, né? Então, a princípio, a aprendizagem híbrida oferta aí um ambiente frio e isso pode gerar traumas, né? Principalmente para esses oprimidos digitais que têm uma falta de recurso aí, ao seu alcance, né? Então, quando nós optamos aí por nos envolvermos em uma pedagogia do oprimido digital, isso significa nada mais, nada menos do que acessar, a gente conseguir ir no âmago aí da dor do histórico de empreendimentos imperialistas que absorveram esse colonialismo na mídia digital e por meio da mídia digital também, e recursos, possibilidades para tecnologias de aprendizagem de hoje. Então, o que é isso? Né? Para a gente poder, de fato, colocar na prática essa pedagogia do oprimido digital, a gente tem que entender o quanto desse colonialismo está impregnado na mídia, nos meios digitais que nós utilizamos, né? Então ele diz que é neste contexto que no século XXI os educadores universitários devem entender por que um modelo para as humanidades digitais pós-coloniais é urgente e que é o que ele diz aqui, não está desenvolvido, ele tem que ser construído no que diz respeito à aprendizagem híbrida e aos oprimidos digitais, se quisermos garantir a equidade virtual, imaterial e acessibilidade em sites pedagógicos em todo o nosso mundo compartilhado. Pois é neste mundo compartilhado que a aprendizagem ocorre melhor, não apenas quando é combinada, mas quando nós, como criaturas marcadas pela diferença, somos combinados por todos os meios possíveis, especialmente na era de uma pandemia global, no interesse de tensão produtiva que nutre o desenvolvimento intelectual. Então é muito importante falar sobre esse texto porque ele traz uma visão fora do Brasil sobre o que aconteceu, o que foi observado durante a pandemia e essa explosão do ensino híbrido. E me chamou muita atenção essa utilização de conceitos da pedagogia do oprimido de Paulo Freire para poder ter esse olhar aos oprimidos digitais e mostrar que as combinações possíveis para a construção de um ensino híbrido que de fato atinja o seu objetivo de aproximar os alunos de forma emocional, de aproximar os alunos de uma forma que eles se sintam parte da construção do seu processo de aprendizagem, esse ensino híbrido que deve ser construído como se fosse um quebra-cabeça, ele é muito particular para cada contexto, mas ele pode ser muito efetivo se for muito bem estudada a forma como ele deve ser implementado. Então, e quando eu digo isso, eu corroboro com esse autor em relação a entender como aqui no Imposto nós fizemos, né, ou buscamos fazer, entender como a tecnologia está acessível para aqueles alunos que precisam dela para poder acompanhar as aulas, né? Então, eu espero que esse texto possa ter ajudado na reflexão sobre a utilização das metodologias ativas, né? E que ele nos traga aí alguns outros elementos para a gente poder fazer uma discussão propositiva, uma discussão agregadora dessas práticas pedagógicas, sobretudo
as práticas pedagógicas que se utilizam das metodologias ativas no contexto da educação profissional e tecnológica. Tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.